Por isso vamos todos gritar para um país mais pobre. Tretas num café virtual. Poder é a pior coisa que há. Eu sou geneticamente contra o poder, seja ele de quem for. Tretas num café virtual. Portanto, 6% de... Tretas num café virtual. E até não sei se a certa altura não é bom haver 6 meses sem democracia, mete-se tudo na ordem e depois então vem a democracia. Tretas num café virtual. Não, mas Jesus, jamais. Jamais. Tretas num café virtual. Às terças-feiras, na Telefonia da Amadora e TV Amadora. Olá, bem-vindos às Tretas no Café Virtual. Hoje, em dia de feriado nacional, fazendo já aqui uma rima, mas primeiro, antes de entrar no tema principal de hoje, que é um dia importante para a nossa história. Olá, Jacinto. Olá, Paulo. Olá. 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 Está tudo bem? Estou a festejar o 25 de Abril já ou não? Não, estamos aqui consigo. Agora senti... Agora interrompemos o festejo. Não, senti que estar aqui comigo era péssimo. Pelo contrário, foi dada assim alguma importância pelo Sr. Jacinto Furtado, à sua pessoa, que ele fez aqui um elogio. Isto é um elogio, isto não é todos os dias, não é todos os dias. Então vindo do Jacinto. Isto é preciso ter um elogio. É de 40 em 40. Por acaso não foi dito com o intuito de ser um elogio. O Paulo aqui foi amigo. Foi fofinho, eu sei, eu percebi. O Paulo é fofinho, Pois é, meus amigos, é 25 de Abril, mais um aniversário, são 49 anos de Revolução dos Cravos. É uma data marcante, diz Paulo. Não, sim, revolução. De revolução, não é? Olha, tenho só a dizer, e para rematar, estamos a precisar da Revolução 2.0. Agora é tudo assim, estamos a precisar da Revolução 2.0. Achas, Paulo? 49 anos, não é? Não, mas sabes que há um problema muito grave em relação a isso. É que quando fizeste a 1.0, tu tinhas pessoas capazes de dar a volta a isto. Nem tudo foi bem sucedido. O problema é que se tu fazes agora 2.0 não tens. Eu retifico um bocado essa tua opinião. Temos é que os ir buscar onde eles estão, porque os inteligentes e as pessoas que têm capacidade para tal antes querem-se pôr, como a gente costuma dizer na versão popular, pôr-se ao fresco e irem para outros lados do que propriamente estarem a aturar certas e determinadas situações e pessoas e organismos que temos neste momento no nosso país. Não digo que discordo de ti. Se calhar bem pensado, e se calhar mesmo a nível nacional, eu acredito que muita gente com muita qualidade, boas ideias e talvez competentes não estão para aí virados, porque primeiro do que tudo, a imagem que a política dá à maioria da população, basta ver o número de pessoas que sempre que há votações não metem lá os pés, coisa que não acontecia quando foi o 25 de Abril e nos anos seguintes, né? Tenho essa ideia que a maioria... Também não sei qual era a abstenção nessa altura, sou sincero. A minha ideia é que muita gente votou. Sim, mas acho que é uma ideia correta, Paulo. Pronto, quem vê as fotografias a seguir... Eu nunca me dediquei a ver essa situação. E hoje em dia há da parte da juventude, e já não é só da juventude, porque muitas vezes a juventude já não é só deles. Mesmo dos séniores, da malta com mais idade. Paulo, eu posso te interromper um instantinho só para te dizer, em 75 as primeiras eleições teve uma taxa de abstenção de 8,3%. 8,2%. Portanto, em 49 anos, passámos de 8,2%, e atenção, que se calhar aquilo que a gente pode aqui, esses 8,2%, se for... Estava aqui a ver, desculpa lá, deixa-me corrigir, porque é assim, é o total, os residentes estrangeiros, em 75, 8,5%, em 2022, 48,6%. Portanto, mais 40%. Jacinto, mas estamos a falar de alturas, portanto,
no tempo em que, em 1975, muitas das pessoas, se calhar, não votaram, não houve possibilidade de o fazerem. Ou porque ou porque, havia, se calhar Está bem. hoje em Vá, dia qualquer pessoa consegue votar. escolhe outra data, vá, escolhe outra data. Epá, não porque eu tenho ideia, passado alguns anos do 25 de Abril, a taxa começou a subir brutalmente, exatamente Se coisas que já acentua podem. agora nos últimos, pelo menos desde o início do século Foi XXI. sempre a crescer, nunca, por acaso desceu. Em 2019 a abstenção foi 51,4, em 2022 baixou um bocadinho, mas de resto foi sempre a crescer. E é pena, é que tanto os partidos e as pessoas que depois que fazem o governo e que estão na política desvalorizem sempre a abstenção. Se eles não veem que a abstenção houve-se no dia a seguir, quando muito, e pronto, é normal. Oh, Paulo, mas espera lá, desculpa lá. Mas só podem desvalorizar a abstenção. Mas não deviam. Podem falar que as pessoas devem ir votar e não sei o quê, mas não lhes interessa. Desculpa lá. No dia em que o povo votar e o povo livre votar, tudo pode mudar. Tu não te esqueças que as eleições ganham-se pelas máquinas dos partidários. Depois vira mudar ali um bocadinho. Mas é o aparelho. Portanto, aqueles estão sempre garantidos. O que não interessa mesmo que votem, os que não interessa mesmo que votem, são os que se abstêm, porque esses podem virar completamente a coisa. Claro. Sim, sim. Eu só queria deixar aqui algumas notas. Acho que o Paulo disse uma coisa importante, que é, tem-se esta ideia que a abstenção que existe, prevalece nos jovens, mas a verdade é que a minha geração, a vossa geração, também está muita gente que não O que é que vota por... o que é que ela quis dizer com isto? A minha geração e a vossa geração? A geração dos 30 e a geração dos 40. Pronto. Pronto, está bom? A geração dos Tá bom 40 não sei, a dos 30 posso falar por ela. Não, mas infelizmente há muitos adultos que realmente não votam e há sempre esta questão. Eu acho que existe aqui uma grande falta de cidadania, porque as pessoas também não percebem ou não sabem e também não lhes é ensinado o que é que significa cada Não voto. interessa. Não Exatamente. interessa. E parece que às vezes é aqui uma luta um bocado de inglória, estar sempre aqui a tentar e a apelar e que as pessoas percebam o poder que poderia ter um voto em branco em massa, e essa mensagem não passa, infelizmente. Eu acho que há aqui muito para, como se costuma dizer agora, né? Agora está naquela altura do ano em que se diz muito, falta cumprir abril, e eu acho que além das questões da saúde, da habitação, da própria educação, acho que esta questão eleitoral e de saber o que é que cada voto pode significar e como é que isso poderia mudar, e pelo menos dar aqui um abanão no sistema atual, é mesmo, essa parte acho que não se cumpriu. Talvez aquela geração que viveu o 25 de Abril, eu acredito que é agora aquela nossa geração já mais idosa, eu acho que assim ainda vão votar. Calma, Jacinta, estou a falar malta que viveu o 25 de Abril, mas que já tinha para aí 30 anos. Calma, homem. Mas eu acho que isso até está nas estatísticas. Os séniores são ainda aqueles que vão lá deslocar-se para votar. Eu acho que tirando essas pessoas e as famílias que viveram essa democratização, é muito difícil passar a mensagem para o resto da população da importância que é a nossa liberdade e a importância que nós temos enquanto cidadãos de votar e de escolher. E infelizmente acho que há aqui tenho muita pena que eu acho e vejo a geração mais nova que está completamente a leste. Não consegues porque há um descrédito total. É verdade. Neste momento, as fantochadas que a gente vê diariamente, então a malta mais nova, a opinião deles é: mas vou lá fazer o quê? Eu, na conversa que tenho com as pessoas mais novas, é isso que eles dizem. Sim. Para que é que isto serve, não é? Exatamente. Vocês vão. Então, um dia porreiraço para votar. Vou à praia, vou votar. Vou à esplanada, vou até à esplanada com os amigos ou vou votar.
Isto é o descrédito total. É Esse é verdade. que é o problema. A política, neste momento, tem um grupo, aquilo é quase um grupo fechado. Vamos chamar, a política é um condomínio fechado. Tem aquela malta. Vão entrando as famílias, alguns amigos, eh, e depois toda a malta que está fora do condomínio está naquela. Pá, estão-me a lixar para aqueles gajos. Só que aqueles gajos depois é que durante os anos que estão lá, né, 4 anos, ou 8, ou 16, os anos que eles vão se perpetuando por lá, eh, pronto, a malta não votou Eu e acho que e há Oh, outro. Paulo, chega-te um bocadinho para trás, tens as ideias tapadas. epá, era para vocês não verem as minhas ideias, mas pronto, eu vou pô-las aqui um bocadinho. Boa, Paulo. Não, só queria dizer também que outro setor, digamos assim, da nossa sociedade que contribui para este descrédito que vocês os dois falam quase todas as semanas, porque infelizmente é o que acontece, é também esta esfera da comunicação social. Acho que tem aqui um peso muito grande que contribui para esse descrédito e para essa falta de interesse dos cidadãos na política e naquilo que é a nossa vida cotidiana, porque estão demasiado distraídos com casos e casinhos, com, com coisas que não interessam a ninguém, estão muito preocupados com a agenda política, que é uma coisa que está obsoleta e que não Por interessa à acaso, maioria eu acho das pessoas. E eu estão, acho estão que nós, enquanto comunicação social, temos uma grande culpa neste cartório deste descrédito na Não, política e na vida Helena, cotidiana, na vida desculpa lá. social. Desculpa lá, chame lá os bois pelos nomes, se faz favor. Não estão preocupados com a agenda política, estão preocupados com a agenda financeira. Também. Por alguma razão você tem órgãos de comunicação social que só atacam uma certa determinada área política e órgãos de comunicação social que só atacam outra determinada área política. Ressabiamentos antigos e coisas do género que estão na origem disto tudo. Portanto, não é trabalho de comunicação social, não é investigação jornalística, é interesse em que se fala de A, B, C ou D de certa determinada forma. Você tem, por Até exemplo... porque a comunicação social hoje em dia elege políticos, não é? Exato. Sim. Acho que a comunicação social também pertence a esse condomínio fechado, Paulo. Completamente. Por isso é que há um desfazamento tão grande entre as pessoas, os cidadãos, e as esferas de decisão, que é um desfazamento demasiado grande para que se queira uma sociedade mais participativa, percebes? Eu acho que a comunicação social não deveria, não podia estar num condomínio fechado. A comunicação social tem que estar fora dos condomínios fechados, porque só assim é que se consegue ter uma visão das coisas. E, infelizmente isso não acontece, também porque precisam de sobreviver, não é? O jornalismo deixou de ser livre a partir do momento em que precisa de se autossustentar, que é mesmo assim, e vivemos neste impasse que eu acredito que mais década, menos década haverá aqui, terá que haver obrigatoriamente uma mudança. Não sei se será uma boa mudança, tenho dúvidas, mas creio que terá que haver uma mudança na sociedade, porque eu acho que nós estamos a atingir um ponto tal de descrédito e de desfazamento e de novas forças a aparecer que só querem uma coisa e que só querem... Nós estamos a chegar a um ponto tal de confusão que vai ser necessário fazer aqui uma Um reset. paragem e vamos ter que regressar. Tem Sim, que haver um eu reset. acho que sim. Nós, na altura que começámos a gravar isto da pandemia, se calhar de 2019, não? 20. 20. 20. Ainda somos acusados de ter sido nós os causadores da pandemia. Vou falar baixinho que é para mim. Por acaso, várias vezes o Jacinto, e já depois disso, eu falava que depois destas situações de pandemia, dizia a história, penso que foi o Jacinto várias vezes que até falou nisso, que havia, portanto, tumultos, algo assim, né? E eu ontem dia 24, portanto, estava a almoçar e estava a ver as notícias, e há aqui algo que começa a não bater certo. E eu comecei a pensar nisso, assim, pá, será que calhar depois das pandemias acontecem situações destas? Porque eu estava a almoçar e o telejornal estava a dar, não sei qual era o canal, e eu acho que passei o tempo todo da hora do almoço
com uma data de atividades que estavam em greve. Estavam em greve os indivíduos dos elevadores, estavam em greve os professores não sei onde, estavam em greve os funcionários que faziam recolhas dos resíduos sólidos, estavam em greve. Falta-me aqui alguém. Trabalhadores da CP. Portanto, Eu estou em greve todo o mês. Portanto, quando eu comecei a almoçar, começou a dar a primeira situação de greve, eu acabei de almoçar, saí e ainda estava a dar atividades que estavam em greve. Mas estás só a falar de Portugal. Se tu olhas para o resto do mundo. Portugal, sim. Pois, se tu olhas para o resto do mundo, aquilo que a história diz, efetivamente já se está de certa forma a viver, porque não venhamos com ilusões de que aquilo que se passa entre a Rússia e a Ucrânia, enfim, a única diferença que não é desvalorizar, é que não andamos todos aos saltos uns com os outros, mas de facto nós já estamos perante uma guerra mundial, porque toda a gente já tem equipamento militar lá. Nós temos militares a formar os militares ucranianos e os outros países a mesma coisa. Portanto, o mundo todo está em guerra. Agora, é uma coisa mais modernaça, foram para um campo de jogos. E o campo de jogos é a Ucrânia. Sim. Não tenho dúvida nenhuma. Isso, claro. Não, eu por acaso veio-me isso à cabeça. Assim, por acaso a gente falava que depois da pandemia isto ia andar tudo maluco. O que é certo é que estamos aqui no nosso cantinho e todos os dias há 6, 7 atividades que estão em greve. E depois começa-se a ouvir, passado 40 anos de uma pessoa estar a ser funcionário de uma empresa municipal, particular, não tem muito a ver, mas seja os médicos, enfermeiros, professores, funcionários de camarários, 40 anos passados, estão a receber à mesma o ordenado mínimo. Epá, há coisas que eu não entendo. Sinceramente, não. Isto foi um aproveitamento, e agora isto vem no seguimento do 25 de Abril, que a minha ideia foi que houve um aproveitamento e houve quem soubesse jogar com estas peças, souberam jogar com estas peças e manobrar isto, portanto... Paulo, mas desculpa lá, espera aí. Aí também, alto e para o bar. Porque a questão não é 40 anos depois estarem a receber o salário mínimo. O 40 anos depois estarem a receber o salário mínimo pode não ser um erro. O que está errado é o salário mínimo não acompanhar a inflação. Isso que é uma coisa completamente diferente. Ou seja, o que é que eu quero... Eu discordo um bocadinho. Desculpa, discordo um bocadinho. Porque passado 40 anos as pessoas sobem de escalão, têm que subir de escalão, portanto, e nunca podem estar a receber o ordenado mínimo. Porque então se formos para a parte do Estado, o Estado tem escalões, quem entra de início vai para o vencimento mínimo que entrou, vamos chamar ano 0, ano 1, o que for. Mas uma pessoa que está lá 40 anos depois, durante esse período de trabalho, teve que subir. E ao subir já não pode ter esse vencimento. Porquê? A minha maneira de ver. Porquê? São muitos anos dedicados à mesma instituição. Não, porque passado não sei quantos... Na função pública acho que funciona assim. Passados X anos, sobes de escalão. Não é? Sim, mas se calhar está errado. Já não é ordenado mínimo, já sobes para outro patamar. Nem que seja mais... Pode não ser muito, mas é mais qualquer coisa. Mas o que houve aqui foi sempre... o valor dos vencimentos na parte e vamos continuar a falar na parte pública, porque só pode ser essa, não é? Foi sempre reduzido, ou seja, nunca houve, tiveste anos e anos que os aumentos ou não haviam, não é? Há muitos, se calhar em muitas situações nem existiam. É a questão da estagnação das carreiras, acho que é isso que o Paulo está... Exatamente, como é que 40 anos depois um professor que está, um indivíduo que é professor, está há 40 anos a ser professor, e entretanto entra um indivíduo novo e vai ganhar praticamente o mesmo do que outro que está lá há 40 anos. Ou um médico, ou um enfermeiro. Mas estamos a falar de profissões que são altamente, na nossa sociedade, têm que ser valorizadas. E estas pessoas têm que ter, seja a nível de... Hoje em dia estás a ter um problema que não tens em Portugal, queres fazer qualquer coisa e não tens. Olha, vou dar um exemplo. Na área da construção, não
tens ninguém para a construção. A maioria da malta que quer trabalhar para a construção foi trabalhar. Pode trabalhar no Luxemburgo, Inglaterra, até aqui Recebem nos mais. nossos espanhóis. Porquê? Certo, mas isso aí não tem a ver com os poderes públicos, Não, tem não, a ver não. com os privados. Exatamente. Mas o que eu estou a dizer é, a nível privado, houve sempre um manter ali de um escalão das pessoas naquele escalão, não haver progressão de carreira, não serem valorizadas, e estamos a atingir o que estamos. Hoje em dia fala-se da televisão todos os dias, é o que eu ouço, que daqui a uns anos não há professores, por exemplo. E se calhar isso reflete-se nos outros. Se calhar não, hoje em dia já não temos médicos, enfermeiros é a mesma coisa. Portanto, Eu percebo, o Paulo está aqui a falar desta questão da progressão na carreira, nos serviços públicos, que infelizmente ficou congelada, não é? Em algumas. Aliás, e é por causa disso que também estamos a sentir Mas, estas greves todas. mas a questão, eu acho que não se pode generalizar. Epá, desculpa, eu acho que não se pode generalizar. Um varredor de rua, qual é a evolução de carreira? Porque é que se eu contratar agora alguém, um varredor de rua, lhe pago 760 euros, lhe pago 900, lhe pago 1000 euros, não sei quanto é que é, e daqui a 10 anos ele tem que ganhar 1500 euros. porque os Porque a anos evolução é diferente. não, mas é o tempo de. Ok, então, mas sabes o que é que isso dá aso? Isso dá aso a que um fulano que entrou com 20 anos para varredor de rua, aos 30 seja posto na rua para ir buscar um que só custa 1000. Mas Jacinto, desculpa lá, mas é assim. Na função pública, passados X anos, hoje em dia até tens um esquema não, eu ia dizer votação, mas não é votação, mas é um esquema de. Olha, varreu-se-me. Agora, Portanto, as pessoas são avaliadas, pois, não é? São avaliadas, têm uma mas aí é que pontuação, e está. essa pontuação faz uma evolução na carreira. Aquilo por que nós devemos lutar é porque toda a gente tenha um salário digno. Sim, olha, mas é exatamente é aquilo que estava aqui a falar, mas ou seja, o salário tem que ser digno. Tudo bem, por isso é o que eu digo. 40 anos passados, um indivíduo que entrou para a Câmara Municipal, e vamos continuar aqui, seja a varrer a rua, não pode estar a receber o ordenado mínimo. Pá, desculpa lá, mas não pode. Não, mas Ele tem que, passado 40 anos, não sei se subiu uma vez, duas ou três, ou as vezes que for, e não pode estar no mesmo escalão do indivíduo que acabou de entrar. Porque se formos nessa de, epá, então se ele sobe de escalão, vou mandá-lo embora para ir buscar outro, então, mas isso sucede em todo o lado. Sucede em todo o lado. Vai suceder nos médicos, nos enfermeiros, todo lado. Não é? Eu acho que aquilo que eu estou a perceber e faz algum sentido é quanto mais anos se tem de uma profissão, mais conhecimento se tem. E, portanto, automaticamente a pessoa que tem mais conhecimento da profissão deverá receber ou deverá ter vamos lá ver, como é que um professor algo mais ou do um que alguém médico, que entra. como é que tu ouves um professor ou um médico dizer que passado 40 anos estar a dar aulas, a andar de norte a sul do Sim, país, sim, sim. e tem um colega que está lá há 2 anos que está a ganhar o mesmo vencimento do que ele. Isto para mim não é normal, desculpa lá, para mim não é normal. Eu percebo. Para mim não é normal. Sim, se nós estivermos numa empresa e estamos lá há 30 anos, temos muito mais conhecimento de quem acaba de entrar e haver aqui um salário igual, É claro que o vencimento tem que ser digno. Tudo bem. claro. Tem que ser digno para quem entra e para quem está. Agora, quem entra, desculpa lá, eu acho que não pode. É tal coisa, portanto, a progressão de carreiras na função pública é por níveis ou algo assim. Portanto, e a pessoa que está lá há 40 anos. O que aconteceu aqui foi que, travado muitos anos, portanto, os vencimentos baixos mantiveram-se. E isto deu um jeitaço. Porquê? Por tudo aquilo que a gente fala aqui, todas as semanas, de situações. É preciso, há tanta trampa nesta coisa de dinheiros. Não é? O que a gente fala mais vezes hoje em Mas dia eu é acho, é que tu tocaste aí num ponto, há pouco tocaste aí num ponto que não deixa de ser interessante, que tu falaste aí na questão da construção civil. A malta que está no Luxemburgo e na Bélgica, coisas do género, está a ganhar o quê? Está a ganhar o mínimo.
Mas é um mínimo digno. Jacinto, não o digo que não. Tu, entre dizeres assim, vais para o Luxemburgo, vais ganhar 3.000 euros por mês. A fazer aquilo que estás a fazer aqui em Portugal, ganhas 700 ou 800 euros. Malta diz, ok, então vou para o Luxemburgo. O motivo da Para lá mesmo, reflexão que o menos Jacinto idade. está a colocar é, de facto, o que é que nós fizemos enquanto país durante 49 anos que não conseguimos sair da cepa torta. Exatamente. Em 49 anos, o Estado puxa a parte de tudo isto. Portanto, não quis que houvesse grandes evoluções na parte das carreiras. Epá, Olhem, nós temos para aí 10 minutos, acho eu, ou menos, se calhar. Já que estamos a falar em rendimentos, o que é que vocês acharam da medida do governo em aumentar as pensões? Quando no final do ano passado não podia ser, mas agora já pode. Acham que é uma medida eleitoralista ou não? Helena, lembra-me lá qual foi a porcentagem? 8%, acho eu. Quando? Agora foi anunciado pelo Medina, pelo nosso Ministro das Finanças. 8%? Agora? Olha, então escapou-me essa. Essa deve ter escapado. Espera aí, que Não, eu vou não, conferir. não é capaz, é que escapou-me. Não, 3,57%. Exatamente, que era suposto ser 8, mas foi só 4 no ano passado e agora é os 3, não sei, o 57. Não, aliás, e faz todo o sentido. Ok. Claro, e lá está a comunicação social aqui também já a fazer a figura dela. É porque até podemos dizer que o governo aumentou as pensões 40%, é só somar os anos todos. Por acaso ainda não se lembraram, Isto vai dar. não se lembraram dessa. Olha, esta situação vai dar exatamente ao que o Jacinto estava a falar ainda agora. Seja de vencimentos, seja de pensões, devem ser dignas. E é algo que nós não temos. Para quem faz uma vida contributiva, quando chega ao fim, é uma miséria. É uma miséria. A minha questão era se vocês consideram que é uma medida do governo para amenizar, digamos assim, as pessoas, já que está a ficar tudo muito chateado com estes casos e casinhos. Não. Acha que não, Jacinto? Não. Sério? Acha que é uma coisa decidida a sério, sem segundas intenções? Não, claro que as segundas intenções. Até as segundas intenções é aguentar o governo até ao final do ano, até ao próximo Orçamento de Estado, para poder cair só em 2024, para perder as eleições para António Costa e para Bruxelas. Olhem, Notícia de decorem, última hora. 25 de abril de 2023, o Jacinto disse o que ia acontecer em 2024. Isto fica registado. Isso continua, isso continua com a bola de cristal, ainda chega Presidente da República. Olha, Olha, Ou não? porque Ah. não? Não. Escolhe umas assinaturas e tal. Há quem forge assinaturas e tudo e anda aí na boa. Pá. Jacinto, tem a minha assinatura, traga lá o papel. Mas epá, se faz favor, traga aqui a casa. Isto não é assim. Claro. Pá, quer a Pois é, assinatura? pronto. Ok, está explicado. Pronto, vamos ver se será se a bola de cristal do Jacinto se concretiza. Até porque o nosso presidente tem andado aqui naquela vai e não vai, dissolve, não dissolve, manda assim umas mensagens. O Presidente da República só está à espera que as sondagens indiquem que o PSD consegue formar governo sem aquele cujo nome não se pronuncia. E será isso possível? Claro que é possível. A última sondagem, uma sondagem que eu vi ontem, está a ver, os 12, qualquer coisa por cento. Sondagem, atenção. Que eu fico sempre um bocadinho com esta coisa das sondagens. Sim, já sabemos que às vezes não se pode Ok. confiar. Mas o Jacinto acha que é possível daqui a uns meses o PSD nas sondagens aparecer à frente das intenções de voto e que não seja necessário o Chega para formar Olha, um governo? eu não tenho grandes dúvidas, que o PSD vai crescer um bocadinho, que vai ter maioria para ser convidado a formar governo. E que em último caso, o PS vai deixar passar.
Ok. Paulo, o que é que tu achas? Epá, eu assim à primeira vista, assim, a minha primeira ideia é que acho que o homem vai deixar isto ir correr até o fim. Só se houver aqui mesmo uma situação assim que seja impossível, que ele não tenha hipótese a nível da comunicação social, da população. Portanto, e como eu acho que já houve tanta coisa e ele deixou isto andar, eu acho que ele vai continuar a deixar andar. A minha ideia é que ele vai deixar correr isto Paulo, vai até aos deixar, fins. mas vai deixar andar, ele próprio já disse porquê. Porque ainda não tem garantias. Ele não tem O problema dele não é deixar fazer cair o governo e a Assembleia da República. O problema dele é as eleições que se seguem e os resultados dessas eleições. Foi aquilo que eu disse. Deixa as coisas alinhavarem-se um bocadinho para haver garantia de que o resultado pode ser um resultado mais ou menos Sim. tranquilo. E cai. Nem que seja, por exemplo, por haver ministros a dizer que há parceiros jurídicos e depois não haver parceiros jurídicos. Pois Pois, foi. epá, eu não tenho eu não tenho essa convicção que vai fazer isso. A convicção é que ele vai deixar mesmo isto até o árbitro dar o apito final. Vamos ver. Pá, Não, isto foi só, é que a gente vai acompanhar. Isto foi só para não dizer a mesma Claro. coisa que eu disse, porque isto depois também não tinha piada. Portanto, assim, vamos ver o que é que o homem vai fazer, ver qual de nós é que, pronto, vai pagar, porque depois fazemos um mesmo ao vivo com o Caracol e assim, Eu já senti dizer alguma coisa, não? não, Não. ia dizer que está na hora das despedidas. Pois está, pois está. E pronto, para passar a emissão para o Paulo e para ele a fechar. emissão para Norte. Exatamente. Vou deixar aqui uma sugestão que tem que ver precisamente com o 25 de Abril e com a Liberdade, para as pessoas visitarem o Museu do Aljube, Resistência e Liberdade, que está instalado na antiga cadeia do Aljube em Lisboa. E agora, há uns anos, é um museu onde se pode conhecer um bocadinho melhor o que foram os tempos da ditadura, a repressão política, os presos políticos, o que era a PIDE, e depois esta transição para a liberdade. O bilhete não é caro, são 3 euros, e podem visitá-lo terça a domingo, das 10 às 18 horas. Agora tem uma exposição temporária muito gira de fotografia que retrata precisamente o 25 de Abril vivido nas ruas, que é da fotógrafa Anna Hatterley. Portanto, visitem. Paulo. Só fazendo aqui um parênteses, já agora podem ver aí no YouTube, penso eu, deve existir, também os encontros imaginários sobre o 25 de Abril. Boa. Claro, É, existe, sim senhor, está disponível. É só procurar encontros imaginários no YouTube que aparece logo. Não, e até temos uma coisa também, temos uma coisa muito engraçada. Temos alguns ouvimos e lemos com protagonistas do 25 de Abril. Temos pelo menos temos onde estiveram vários, o Mário Tomé, o Jornal Garcia dos Santos, A Senhora dos Cravos. a Senhora dos Cravos, tivemos depois exatamente. com o Hotel Sarava de Carvalho, com o Arnaldo Matos. Portanto, há por aí muita matéria-prima que podem Para quem usar para se quiser, para quem cultivarem. quiser Para ouvir a ouvir o história na testemunho. primeira pessoa. Exatamente, era isso que eu ia dizer, na primeira pessoa. Eu vou terminar só com duas coisinhas. A primeira, sou muito rápido, vou dar a primeira, porque a primeira vai deixar uma data de gente alegre, porque isto, quando acontece nos nossos vizinhos espanhóis, ficamos sempre à espera que aconteça também em Portugal. E se há coisas que temos que copiar, meus amigos, aproveitem isto. Então, não houve uma empresa espanhola que foi condenada por despedir um funcionário que bebia 3 litros de cerveja por dia. Claro, só podia acontecer. Um tribunal de Múrcia, no sudeste de Espanha, considerou injustificado o despedimento de um funcionário de uma empresa elétrica por consumo excessivo e repetido de grandes quantidades de álcool durante o horário de trabalho. Dizem eles que não havia motivo para tal. Eu estou de acordo. Até porque 3 litros de ele cerveja por... estava ligado à corrente. Portanto. Claro! Portanto, o homem já trabalhava há 27 anos na empresa e bebia 3 litros de cerveja pelo dia de trabalho. Também, em Múrcia, aquilo faz um calor terrível. Ou seja, não são só os nossos tribunais. Não. Agora só vou deixar aqui uma coisa que me deixou indignado. Eu sou adepto aqui de uma situação que são estas piadas secas e vou deixar acompanhar os tempos. É que cheguei à conclusão que a minha torradeira não se dá bem com a água. Epá, fiquei mesmo chocado.
Olhem, beijinhos e até a próxima. Até para a semana. Por isso vamos todos gritar para um país mais pobre. Tretas num café virtual. Poder é a pior coisa que há. Eu sou geneticamente contra o poder, seja ele de quem for. Tretas num café virtual. Portanto, 6% de... Tretas num café virtual. E até não sei se a certa altura não é bom haver 6 meses sem democracia, mete-se tudo na ordem e depois então vem a democracia. Tretas num café virtual. Non, mas Jesus, jamais. Jamais. Tretas num café virtual. Às terças-feiras, na Telefonia da Amadora e TV Amadora.